Olá, tudo bem? No podcast de hoje, nós vamos conversar sobre 10 premissas para uma formação continuada alinhada aos novos currículos. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, representa uma mudança significativa no sistema de educação brasileira. Ela traz consigo a meta de construir, através da educação, uma sociedade mais justa, democrática, integral, igualitária, inclusiva, contextualizada, partindo da ideia de formação humana, integral e alinhada às demandas do século XXI. De fato, esse é um desafio e tanto. E pelo tamanho do nosso país, ele não será vencido apenas com a implementação de novos currículos. Mesmo assim, esse é um começo bastante promissor. Com a finalidade de viabilizar essa ampla mudança, a formação continuada da equipe pedagógica é um dos elementos-chave. Os professores terão seu papel ressignificado e precisarão estar plenamente capacitados e motivados para realizar essa ressignificação de maneira assertiva. Pensando nisso, elaboramos este podcast com dicas importantes de algumas das premissas para planejar uma formação continuada que prepare e engaje a equipe pedagógica sobre os novos currículos. Vamos lá? Tópicos como BNCC, breve histórico e cenário geral da implementação, importância da formação continuada para a implementação dos novos currículos, 10 pontos importantes para uma formação continuada alinhada aos novos currículos serão abordados nesse podcast. Fique ligado! Vamos começar com BNCC, um breve histórico e cenário geral da implementação. O documento que formaliza a BNCC foi desenvolvido ao longo de 3 anos, envolvendo universidades, secretarias de educação, unidades escolares e especialistas em educação, sob a supervisão do MEC, do Ministério da Educação. Em 2014, o PNE, Plano Nacional de Educação, foi aprovado, prescrevendo diretrizes e metas para orientar as iniciativas na área da educação. Na sequência, deu-se início o processo de construção de uma Base Nacional Comum Curricular. Já em 2015, foi divulgada a primeira versão da base. No ano seguinte, uma nova versão foi feita e apresentada pelo CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, e pela Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Ocorreu em 2017 a homologação da BNCC, tornando-a válida em todo o país para que na sequência fosse implementada nos sistemas e redes brasileiros de educação. Em 2018, estados e municípios se organizaram para executar a reelaboração de seus currículos a partir das diretrizes trazidas pela base. Ao longo de 2019, houve um avanço significativo na implementação da base e tiveram início as formações continuadas, articulando a prática realizada pelos professores e as novas diretrizes do MEC até 2020, prazo estipulado pelo Ministério. Importância da formação continuada para a implementação dos novos currículos. A formação continuada tem como objetivo ser um processo permanente de preparação, instrumentalização e capacitação docente na busca de meios, e a BNCC se torna fundamental para aperfeiçoar os saberes necessários a uma prática que promova e assegure a aprendizagem significativa. Ela atua a favor da ampliação e da atualização de conhecimentos pedagógicos, específicos da área de atuação e segmentados por região em questão. A formação continuada é uma etapa determinante para o sucesso da implementação dos novos currículos, devendo dessa forma envolver o governo, gestores e professores em diversos momentos, revisando os currículos locais, analisando os materiais didáticos vigentes, realizando a formação inicial e continuada docente e alinhando o processo de avaliação. Lembre-se, a base apresenta como proposta repensar a forma como se aprende e, por consequência, também a forma como se ensina. E para vencer esses desafios, os encontros promovidos pelo projeto de formação continuada são essenciais. Vamos aos 10 pontos importantes para uma formação continuada alinhada aos novos currículos. Há diversas boas práticas, ideias e ações que você pode adotar para o planejamento e a execução de uma formação continuada qualificada, eficiente e alinhada à nova proposta de currículo. A seguir, apresentamos quais são.
Ponto número 1. Promover formações que ajudem a atualizar habilidades e saberes da equipe pedagógica conforme os desafios contemporâneos. Um dos pontos-chave da base e de diversos outros movimentos envolvendo a educação é a preparação do aluno para ser um cidadão pensante e atuante em nossa sociedade, repleta de complexidades e em um mundo VUCA, ou VICA em português, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Portanto, para que o corpo docente possa guiar o aluno nessa direção, é preciso que ele também tenha trilhado esse caminho. Sendo assim, muito mais do que falar sobre as normas e as exigências trazidas pela BNCC, é importante que as formações continuadas também sejam planejadas de modo contextualizado e adaptado a essa realidade. É importante ainda lembrar que o trabalho colaborativo deve ser considerado o ponto central no início do processo de implementação da base. Isso pode ser feito aplicando, de fato, metodologias ativas de aprendizagem, ensino híbrido, dentre outras possibilidades. E fica a dica: para saber mais sobre metodologias ativas, confira alguns dos conteúdos que disponibilizamos no blog da FAS Educação e Tecnologia. Por que adotar as metodologias ativas de aprendizagem? Como aplicar a metodologia ativa Design Thinking na sala de aula? E 5 etapas que compõem a metodologia de Design Thinking na educação. Número 2. Fazer um levantamento das necessidades reais das equipes pedagógicas. Oferecer treinamentos de voo para pássaros ou de natação para peixes não faria sentido, certo? O mesmo ocorre com formações criadas sem buscar primeiro as necessidades reais de atualização, reflexão e aprendizado da equipe pedagógica. Por isso, para desenvolver e disponibilizar formações continuadas que, de fato, possibilitem resultados, é preciso conhecer as demandas do corpo docente e as lacunas existentes. Quais são suas maiores dúvidas sobre os novos currículos? Sobre quais habilidades ele precisa aprofundar conhecimentos? Sobre quais competências ele percebe que precisa de uma preparação mais focada? Conhecendo pontos como esses, sua equipe poderá preparar encontros e formações que realmente irão gerar interesse, motivação e resultados. Número 3. Levar em consideração o uso de novas tecnologias para ensino-aprendizagem. Outro objetivo trazido pela BNCC é o incentivo à modernização dos recursos escolares e dos materiais didáticos. E isso, consequentemente, deve fazer parte também da formação continuada do corpo docente. Você sabia que, conforme levantamento, cerca de 2,5 quintilhões de bytes são criados por dia? O que, nos últimos anos, foram gerados 90% do total de dados já criados em toda a história da humanidade? Mas o que isso tem a ver com o tema deste tópico? Tudinho. É preciso perceber como, rapidamente, dados e informações são criados e tornam obsoletos outros anteriormente utilizados. Portanto, tanto na formação continuada da equipe pedagógica quanto na destinada aos alunos, não é mais facultativo o uso de tecnologia de modo contextualizado para atualização e complementação dos saberes. Ela se torna um meio indispensável. Sendo assim, é importante aplicar durante as ações formativas o uso de outras fontes e recursos para prover atividades, dados e incentivar um conhecimento alinhado ao que há de mais novo, relevante e crucial no mundo contemporâneo. Fica a dica: para compreender melhor o potencial e a necessidade de se aproximar tecnologia e educação, confira as entrevistas que preparamos no canal da FAS Educação no YouTube. Uso da tecnologia na sala de aula e, complementarmente, veja também o vídeo sobre o conceito Educação 4.0. Ponto número 4. Valorizar o conhecimento e a experiência da equipe pedagógica e seu novo papel atual. As mudanças trazidas pela BNCC e demandadas pela sociedade para modernizar a educação podem ser considerados fatores que podem ser, de certa forma, desestimulantes, gerando dúvidas e incertezas em relação à prática docente. É preciso deixar claro que o sistema está mudando e que os professores terão um papel ainda mais expressivo nesse cenário educacional.
Em um primeiro momento, pode parecer que a mudança de papéis de detentor do conhecimento para mediador do conhecimento é uma desvalorização de seu trabalho, mas não é nada disso. Na verdade, ocorre o oposto. A equipe pedagógica tem a capacidade de ajudar os alunos a irem muito além da memorização de informações prontas e da obtenção de uma nota satisfatória em uma prova. A equipe pode atuar na formação de um verdadeiro cidadão que fará a diferença na sociedade. Por tudo isso, é importante esclarecer como será a atuação docente e valorizar, nas formações, sua expertise prévia, que não será perdida, mas ampliada para atingir objetivos ainda mais amplos e gratificantes. Número 5. Desenvolver formação continuada alinhada aos novos currículos, mas também aos exames nacionais. Em sua rotina, os professores lidam com diversos desafios e exigências. Portanto, no momento de planejar a formação continuada para a equipe pedagógica sobre os novos currículos, é importante levar em consideração também as demandas trazidas por exames de avaliação externa, como o SAEB. Isso agregará valor em tomadas de decisão na busca de qualificar e instrumentalizar melhor os educadores para planejarem suas práticas em sala de aula de modo alinhado a essas exigências e mudanças. Fica a dica: para saber mais sobre os impactos desses índices e ver como preparar as escolas para tais exames, confira os conteúdos complementares que preparamos no blog da Faz Educação. Como gerenciar e acender o IDEB do município em 7 passos, SAEB, como será, por que é importante o SAEB e como preparar os alunos para o SAEB. Ponto número 6. Deixar claras as habilidades requeridas nos novos currículos e trabalhá-las contextualmente. Os professores atuarão como mediadores, como guias que incentivarão e possibilitarão ao aluno tornar-se protagonista de seu aprendizado e no desenvolvimento das habilidades apontadas pela BNCC. Vamos relembrar que habilidades são essas: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e colaboração, responsabilidade e cidadania. Desse modo, a formação continuada deve trabalhar com essas esferas, esclarecendo ao professor o que será necessário para se trabalhar cada uma, integrando-as ao conteúdo programático e, assim, tornando-as uma parte mais natural da rotina em sala de aula. Ponto número 7. Não tornar a formação continuada uma ação isolada ou um conjunto de palestras. A própria denominação já deixa esse aspecto claro, mas é importante reforçar. A formação continuada da equipe pedagógica não deve ser vista como uma ação isolada, pontual, feita apenas para cumprir com os preceitos da BNCC. Tampouco deve servir de palco para mera transmissão de informações técnicas. Esses momentos de formação precisam ser vistos como ações bastante estratégicas, como momentos para trocas, vivências, cocriação, compartilhamento, atualização e reflexão. Por isso, a comunicação não pode ser unilateral. É preciso haver momento para trocas, dúvidas, comentários, colaboração, visto que é importante possibilitar que os conhecimentos abordados sejam experienciados pelo professor para que ele possa fazer o mesmo com seus alunos. Isso é, para que haja uma homologia dessa prática. Ainda, a periodicidade para essas formações é fundamental para que seja possível acompanhar o desenvolvimento e avanços dos professores participantes. Número 8. Lembrar de que a formação continuada também deve contribuir para uma reflexão sobre as práticas em sala de aula. Muitas demandas trazidas pelos novos currículos já são praticadas de alguma forma pelos educadores. Desse modo, o pulo do gato é fazer com que a formação ajude a tornar essas práticas constantes, intencionais e reconhecidas. Para isso, é importante apresentar novos olhares sobre situações corriqueiras, ouvir as experiências dos professores e, sobre essa prática, agregar camadas de reflexão
e, quando necessário, redirecionamentos construídos em conjunto. Ponto 9. Reservar momentos coletivos e individuais na formação continuada. Como vimos, os momentos de troca e de vivência em grupo são imprescindíveis para enriquecer as formações continuadas. No entanto, também é importante prever momentos de formação individual com o professor. Desse modo, é possível trabalhar demandas e necessidades mais específicas, otimizando os resultados dessa ação e envolvendo os participantes de maneira mais próxima. E o ponto 10. Reservar momentos coletivos e individuais na formação continuada. Para ser eficiente, é preciso que a proposta da formação seja constantemente reavaliada e ajustada, conforme ideias de melhorias e na medida que novas necessidades forem sendo detectadas. É necessário ficar atento às oportunidades de aperfeiçoamento, aos novos desafios percebidos na prática docente ou mesmo às dificuldades trazidas pelos alunos. A formação não deve ser algo imutável, escrito na pedra, mas sim algo natural em constante evolução, a fim de gerar os melhores resultados. E para finalizar, como vimos, a implementação da BNCC requer uma ação estratégica que vai além de seguir um guia obrigatório. E para que ela seja bem-sucedida, as formações continuadas demonstram ser instrumentos essenciais, contribuindo significativamente para que a equipe pedagógica esteja preparada, apoiada e motivada para garantir uma aprendizagem qualificada e completa aos alunos a partir das novas diretrizes estabelecidas. Espero que este podcast contribua para ajudar na formatação e na incorporação de melhorias em suas propostas de formações continuadas. Continue se atualizando. Confira também outros materiais produzidos pela Fase Educação e Tecnologia sobre a BNCC. Temos um vídeo sobre as 10 competências gerais da BNCC e mais um e-book sobre 5 dicas para implementar a BNCC em sua escola. A Fase Educação e Tecnologia está aqui para ajudá-lo nesse processo. Conte conosco e tenha muito sucesso nessa jornada. A Fase Educação e Tecnologia é uma empresa focada em desenvolver, por meio do conhecimento, cidadãos conscientes e atuantes. Acreditamos na importância da participação da família no contexto escolar, na interdisciplinaridade e no fortalecimento das competências socioemocionais para o desenvolvimento integral do indivíduo, proporcionando a capacidade de investigar, questionar e compartilhar. Com equipe de especialistas, metodologias inovadoras e suporte tecnológico, levamos uma aprendizagem significativa aos nossos clientes e parceiros, ou seja, formamos pessoas capazes de traçarem projetos de vida e contribuírem para uma sociedade melhor. A gente faz educação. E você, o que faz para mudar o mundo?